bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Despertar do Dragão, o podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o 5º capítulo do livro De Príncipe a Rei, a ascensão de Jaehaerys I. Finalmente, chegamos ao Jaehaerys, palmas! Uhul! Já falei, 50 mil vezes que ele é meu rei favorito, então eu tô muito empolgada que a gente vai começar a falar dele hoje. Com certeza. Eu gosto muito do Aegon, o dragão, mas realmente Jaehaerys está de parabéns. De muito parabéns. Lembrando sempre, mais uma vez, que vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@dragão.cinemae.com.br ou através do formulário do nosso site dragão.cinemae.com.br ou ainda através do direct do nosso Instagram. Olha só o tanto de lugar que tem. O Despertar do Dragão tá também no Twitter, o Despertar do Dragão, e mandem pra gente suas dúvidas, comentários e sugestões e a gente responde vocês, beleza? Então vamos lá falar de Jaehaerys? Gesiel Bueno, a sinopse, por favor. Jaehaerys pousa com Vermithor em Porto Real, onde é recebido pelos 3 lordes reais. As masmorras da Fortaleza Vermelha ficam lotadas enquanto a rainha Alyssa destila toda a sua raiva contra aqueles que ajudaram Maegor a matar seus 2 filhos. Porém, aconselhado sabiamente pelo Lorde Rhaegar Baratheon, o novo rei resolve perdoar a quase todos, pedindo algumas coisinhas em troca. Depois que o destino ajuda a Jaehaerys na questão do Septão Lua e com os pobres irmãos que insistiam na resistência, o jovem monarca viaja até Vila Velha para ser coroado o novo rei de Westeros e protetor do território. Na cabeça, ele usa a coroa de seu pai, Aenys. Quando volta à corte, o Trono de Ferro está reconciliado não só com a fé, mas também a paz no Sete está garantida. Por enquanto. Eu gostei bastante desse capítulo, que é de transição de reinado, né? Aliás, Fogo e Sangue é marcado por essa alternância de fases, que é o reinado de um rei e a transição para o rei seguinte. E hoje a gente vai começar a conhecer o Jaehaerys. Bom, quando ele ascendeu ao trono de ferro, em 48, depois da conquista, ele tinha só 14 anos, só um bebê, né? E governou por mais 55. E aí, por causa disso, ele ficou conhecido no final do reinado dele e do sucessor dele, que é o Viserys I, como o Rei Velho. Só que, na verdade, esse é um título, ou apelido, que expressa mais carinho do que a literalidade da palavra, né? Porque é óbvio que ele foi jovem, vigoroso, e forte e bonito por muito mais tempo do que envelhecido e frágil. E o Rei Velho também não foi o único apelido que o Jaehaerys ganhou. Os eruditos lá mais ponderados do Westeros também chamavam ele de o Conciliador. Isso, exatamente. E eles chamavam ele de o Conciliador porque enquanto Aegon, o dragão e as suas irmãs conquistaram os 7 reinos, foi Jaehaerys, o Conciliador, que tornou os 7 reinos em um só. E não foi só isso, não foi fácil, né? Porque o pai do Jaehaerys, o Aenys, e o tio dele, o Maegor, que governaram antes, eles só prejudicaram tudo que o conquistador tinha conseguido. O Aenys, no caso, por medo, né? E no caso do Maegor, por reverência, né? O Aenys era fraco e indeciso, e o Maegor, ele prejudicou o reino por causa da sede de sangue e crueldade que ele tinha. Isso. Então, o reino que o Jaehaerys herdou, né, estava todo pobre, todo destruído pela guerra, sem lei, dividido entre os legalistas, né, de um lado e os devotos da fé do outro, e todo mundo desconfiava de todo mundo. E isso sem contar que muitos consideravam Jaehaerys imaturo e inexperiente, o que de certa forma, né, até meio que justificável, porque ele tinha só 14 anos. E é claro que a reivindicação dele ao trono também foi questionado, como não poderia deixar de ser, né? Estamos falando de Westeros. E é interessante a gente entender isso daí.
Como certos mestres consideravam o Maegor um usurpador e que o verdadeiro rei, na verdade, depois do Aenys, era o homem mais velho dele, o filho mais velho dele, o Aegon, o sem coroa, o trono deveria ir para Aérea, a gêmea mais velha do Aegon. Só que elas eram mulheres, né? Então isso acabou pesando contra elas, na verdade. Isso, e é aí que entra mais uma vez a questão do machismo que o George Martin retrata tão bem na história dele, né? Tanto nas crônicas como aqui em Fogo e Sangue. Mas aqui ela vai ficar mais forte, porque as mulheres vão começar a aparecer na linhagem do Conquistador na segunda geração. Já que ele próprio, né, não teve filhos, como a gente já falou várias vezes. Então, o fato é que, para começo de conversa, a herdeira do trono devia ser a Rhaena, porque ela era primogênita do Aenys, e não o Aegon. A morte do Aegon não teria dado seguimento ainda à sucessão, porque a Rhaena estava viva. E a rainha, se a gente desconsiderar a regrinha de que o trono deve passar para o filho mais velho, né, sendo ele primogênito ou não, era ela. Mas, apesar disso tudo, a gente sabe que a Rhaena nunca quis o trono. Primeiro porque, depois que o Aegon foi coroado e as gêmeas nasceram, e ela e o Aegon conseguiram pegar os dragões deles, a Quicksilver e a Doomfire, ela só queria fugir do Westeros e viver a vida dela. Depois porque ela não quis participar na Batalha do Olho de Deus, quando o Aegon foi enfrentar o Maegor e morreu. E por fim, porque ela casou com o Maegor, mesmo que obrigada, né? E virou rainha, mesmo que fosse considerada rainha consorte. Ou seja, ela tinha tudo para fazer a reivindicação dela ao trono, mas não quis. Então estava tudo certo, ela não quis, segue a fila. Mas, de qualquer forma, como a rainha casou com o Aegon, então era claro que a sucessão do trono ia vir deles. E a próxima seria a Aérea, a mais velha das gêmeas. E, cara, a frase que ilustra mais esse machismo é a frase do Lord Rogar Baratheon. Ele disse assim: aqui não é Dorne e Rhaena não é Nymeria. Sim, exatamente. E a gente sabe que o Lord Rogar foi o maior apoiador de Jae Haerys no final do reinado do Maegor, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui para explicar essas referências aí a Dorne e a Nymeria. Muito resumidamente, a Nymeria foi uma rainha Rhoynar, um dos povos que invadiram Westeros depois de fugir dos povos valerianos, bem antes da conquista. Eles são chamados assim porque viviam à beira de um rio chamado Rhoyne, ou seja, era um povo ribeirinho, porém muito poderoso. A Nymeria era uma rainha guerreira que deu muito trabalho para os valerianos, mas acabou tendo que fugir para que o resto do seu povo não fosse destruído pelos dragões. E ela saiu navegando pelo Rhoyne com 10.000 navios. Ela acabou desembarcando em Westeros, em Dorne, depois de uma jornada terrível e cheia de reveses e tal. Acabou se casando com o príncipe de Dorne na época, o Martell. E o povo Rhoynar se misturou ao povo dornês. Então não fizeram que nem os primeiros homens e os ândalos, que são os outros dois povos que invadiram Westeros e que espalharam pelo continente. Eles ficaram mais concentrados no sul mesmo. E como os Rhoynares não tinham essa questão com o sexo das pessoas, tanto faz se era homem ou mulher, inclusive para liderar, é que Dorne é o reino, assim, como que a gente pode dizer, mais igualitário de Westeros nessa questão. As mulheres eram muito mais respeitadas ali do que nas demais regiões. Elas tinham muito mais voz, elas também eram guerreiras, e por causa disso, foi pensando nisso que o Lord Rogar fez essa referência aí, esse comentário. Exatamente. As mulheres eram mais livres lá em Dorne por causa disso. Lembrando também que a Arya, lá no começo das crônicas, dá o nome da loba gigante dela de Nymeria. E é justamente em homenagem a essa rainha aí, essa rainha Rhoynar, que ela admirava muito. Eu tenho um vídeo no meu canal explicando mais detalhadamente essa parte da Nymeria. Vai estar linkado lá no site dragão.cinemae.com.br. Deem uma olhada lá. A Nymeria, um pequeno comentário aqui. A Nymeria é a minha segunda loba preferida. O lobo que eu mais gosto, é claro que é o Fantasma, porque o Fantasma é o lobo que luta, que tá ali sempre com o Jon e faz um monte de coisa ali e tal. Ele é o mais ativo, né? Os outros lobos, eles acabam tendo uma participação mais reduzida. Eles ficam mais ali pela imponência deles, né? Mais pela aparência deles do que de fato agindo ali na atividade, na história. Porém,
a Nymeria, da Arya, na Canção do Gelo e do Fogo, quando ela é separada da Arya, ela acaba vivendo nas florestas, ali nas planícies, e ela monta como uma líder, olha que coisa louca, ela monta uma matilha de lobos e fica, tipo, aterrorizando lá os lugares. Nossa, eu achei isso muito louco, então é por isso que a Nymeria é a minha segunda loba preferida ali dos Starks. Mas continuando. Voltando lá pra Rhaena, depois de tudo que aconteceu em Porto Real, o casamento forçado, o sequestro das gêmeas pela Tiana e tudo que ela passou, a Rhaena começou a odiar aquele lugar. E não foi só isso, ela reconhecia que nenhuma das filhas tinha o que era necessário para governar. Ela mesma reconhecia isso. Então nada mais justo do que ela apoiar o irmão Jaehaerys na reivindicação ali ao trono. E a gente não pode esquecer também que tudo o que ela queria era voltar para Ilha Bela e pro Lord Farman, que a gente sabe que também estava acontecendo ali, ela estava de rolo com ele ali, num casinho. Com certeza. Espertinha a Rhaena. Eu também preferiria 1000 vezes ir lá ficar com o boy em Ilha Bela, que ainda por cima era um lugar muito mais limpo e bonito que Porto Real, do que lá ser rainha daquele trono de ferro desconfortável, assassino. Exatamente, né? Aconteceram coisas ali, principalmente no reinado de Maegor, que foram, assim, traumatizantes para todo o reino, né? As mortes, a questão das torturas, enfim, né? Houve muita crueldade, não era realmente o lugar mais convidativo ali de Westeros. Credo, era um inferno lá. Mas bom, então, como de Jaehaerys ainda estava a 1 ano e meio da maioridade, a mãe dele, a rainha viúva Alissa, começou atuando como regente, óbvio. E o Lord Rogar Baratheon foi colocado como mão e protetor do território, mão do Jaehaerys. Mas desde o começo, o Jaehaerys insistiu em tomar em conhecimento e participar das decisões tomadas no nome dele, uma característica bem legal dele. E o primeiro grande desafio foi lidar com os seguidores que restavam do Maegor, porque sim, eles existiam. Sim, eles existiram. O tal do Lord Rosby, inclusive, bebeu um cálice de cicuta para se juntar ao Maegor na morte. Credo, que drama. Tipo aqueles comprimidinhos de... Como é que chama? Sumiu o nome agora. Que os espiões Por quê? tomam. Nossa! Ah, sei, mas que eles engolem, né? Eu vou lembrar, depois eu falo. Continuando, outros lords fugiram de Westeros e alguns foram se esconder atrás das muralhas dos próprios castelos, né? Porém, os lords Darkling, Stalton e Towers, que ficaram conhecidos como os três lords reais, resolveram dar uma de magnânimos e ficaram ali para entregar a Fortaleza Vermelha para o Jaehaerys, quando ele e as irmãs Rhaena e Alysanne desceram em seus dragões e aí aclamaram ele o rei. Então eles foram estratégicos também, né? Totalmente. Essa parte aí me lembrou muito os Conquistadores. Era Visenya, Aegon e Rhaenys, agora é Rhaena, Jaehaerys e Alysanne. Tirando o fato, é claro que o Jaehaerys e as irmãs eram incestuosos, eles não eram bígamos. Exatamente. Cada um no seu quadrado e ninguém invadiu o parquinho do outro. Isso, cada doido com sua loucura. E esses três lordes leais foram os primeiros a visitar as masmorras da Fortaleza Vermelha. Mas depois que o Lord Rogar Baratheon e a Rainha Alyssa chegaram a Porto Real com os exércitos deles, eles saíram capturando centenas de pessoas acusadas de terem ajudado o Maegor a usurpar o trono. E eles lotaram as masmorras porque a Alyssa estava muito pistola e ela queria muita vingança porque, afinal de contas, né, o Maegor e os aliados dele tinham matado os dois filhos mais velhos dela, o Aegon e o Viserys. Se fosse por ela, mais de 2/3 lá do Westeros iam morrer. Então foi bom que tenha o Lord Rogar lá para contrabalancear os ânimos, né? Ele foi contra a matança porque ele acreditava sabiamente, né, que isso atrapalharia a rendição daqueles que ainda eram leais ao Maegor. Porque se você não mostra piedade, não resta outra alternativa para os que ainda estão na resistência a continuar resistindo. E eles queriam ali resolver essa situação da forma mais pacífica possível.
Então ficou acordado que os responsáveis pelos piores crimes seriam executados, mas os demais eles poderiam oferecer reféns para garantir a futura lealdade. Mas foi o Jay Haeres que bateu o martelo nessa questão aí, fofinho ele. Ele concordou com o Lord Rogar, né? E nesse momento ele provou que não ia ficar só sentado esperando o tempo passar para começar a tomar a frente das coisas do reino, não. E como ele provou isso? Porque mesmo que a mãe dele, a Alissa, como regente, pudesse tomar a decisão, né, ela tinha o direito, mandando matar todo mundo e pronto. As palavras que o Jay Haeres falou na frente dos lords que tinham sido convocados lá a Porto Real, dizendo que não ia ter julgamento, nem tortura, nem execução, ninguém, nem mesmo a Alissa teve coragem de ir contra ele, graças à determinação que ele teve. Só quem ficou contra ele foi a Rainha, porque ela não acreditava nem por um momento que aqueles que apoiaram Maegor, né, iam ficar de verdade do lado do irmão dela. Isso. E aí as masmorras foram esvaziadas e os prisioneiros tiveram audiência na sala do trono em grupos de 7. Sempre 7, né? O número mais importante dessa história. Para jurar lealdade ao Jay Haeres. As terras, ou pelo menos parte delas, e os títulos foram devolvidas para cada um dos senhores, e o Jay Haeres recolheu filhos desses lords para servirem como reféns. Se não tivesse filho, podia ser filha, e se não tivesse de nenhum dos dois, o rei aceitava ali um valor em ouro. É. Só que não teve tanta misericórdia para 100% da galera, né? Por exemplo, os carrascos, os carcereiros, os confessores do Maegor, eles foram todos condenados pela tortura e pela morte do príncipe Viserys, né? E acabaram decapitados e as cabeças deles foram entregues para a rainha Alissa. E aí sim ela ficou satisfeita, finalmente. Mas, e quanto à guarda real, Gesiel, continua a mesma? Não continua não. Sir Maladon Moore foi acusado de ter segurado Cerise Hightower, a primeira mulher de Maegor, enquanto o Sir Queen Bush cortava a língua dela. Os dois foram, que inclusive foi o que resultou na morte dela, porque ela se debateu tanto que ele acabou passando a faca na garganta da mulher. Os dois acabaram sendo decapitados. Os Sirs Oliver Bracken e Raymond Mallory viraram a casaca contra Maegor, e eles acabaram indo pro lado de Jay Haeres. Mas o menino considerou isso, apesar de ter sido beneficiado, ele considerou isso como sendo uma forma de desses Sirs, né, desses cavaleiros, que eram ali membros da Guarda Real, eles terem quebrado o juramento de proteger a vida do rei com a própria vida deles. Então ele acabou sentenciando eles à morte também. Porém, graças ali à intervenção da princesa Alysanne, eles tiveram uma escolha. Eles poderiam trocar o manto branco pelo manto preto e ir para a patrulha da noite. Já o Sir Harold Langward exigiu um julgamento por combate em sua defesa. O Jay Haeres, que era um garotinho muito altivo, queria lutar contra o cavaleiro pessoalmente. Só que ele acabou sendo proibido pela mãe, a rainha regente Alissa. Aí já era demais, né? O de raiz tinha sangue quente o menino. Ele não precisava se envolver tanto nesse momento, né? Porque também ele não era nenhum Loras Tyrell para ganhar de um cavaleiro da guarda real em combate singular. Lembrando que o Loras era novinho também, no começo das crônicas, ele tinha 16 anos e ganhava de todo mundo, mas o de Aerys não era o Loras. Então, Giles Morrigan, que era um cavaleiro das Terras da Tempestade, foi o escolhido para ser o campeão da coroa, para lutar ali contra o cavaleiro. Ele era sobrinho do Daemon, o Devoto, lembram dele? O grande capitão dos Filhos do Guerreiro que enfrentou Maegor no julgamento dos 7. O Sir Giles conseguiu convencer o idoso Sir Harold rapidinho e acabou condecorado comandante da Guarda Real. Isso. E vendo tudo isso acontecendo, né, o restante dos aliados do Maegor e até os senhores que estavam lá mais relutantes em aceitar a reivindicação dele, do Jay Haeres, começaram a ir lá para Porto Real para aceitar, né, o perdão dele e dobrar o joelho para o rei.
E o que se dizia do Jaehaerys era que ele era tudo o que um príncipe deveria ser. Desenvolto, ele era generoso, ele era cavalheiresco e corajoso. Ah, Jaehaerys, tão lindo. Depois de você só o Rhaegar, lá na frente na história. Isso. E o grande mestre Bennifer também escreveu que o Jaehaerys, ele era instruído como um mestre e piedoso como um septão. Só que mesmo assim a paz no Westeros não veio da noite pro dia, né? Porque o Maegor tinha traído ódio não só para ele próprio, mas também para toda a casa Targaryen, principalmente pelos devotos da fé. E ainda existiam alguns focos lá de revolta pelo restante da fé militante, que ainda teimavam em continuar atrapalhando lá as coisas. Sim, e a maior ameaça estava no sul, com o Septão Lua e os seguidores dele, que estavam empacados embaixo dos portões de Vila Velha, defendidos pelos lords Oakhart e Rohan. O Septão Lua, ele era um homem de presença física imponente e voz trovejante, apesar de inculto. Depois de ser acusado como pecador, ele se autoproclamou pecador, porque era fato que ele era uma pessoa de apetites imensos, glutão e um bêbado depravado. Toda noite ele se deitava com uma mulher diferente e engravidou tantas que seus acólitos começaram a dizer que ele era capaz de curar uma mulher estéril. E as pessoas realmente acreditavam nisso. Isso fez com que vários homens começassem a oferecer as próprias esposas, mães e filhas para que eles lhes dessem herdeiros. E, é claro, o Septão Lua sempre aceitava. Isso é muito esquisito, eu nunca vou entender essas coisas. Mas enfim, né? A fama dele era tanta que surgiu um marketing com o slogan... Nossa, com o slogan Pica da Lua. Presta atenção, né? As armas, os escudos, os equipamentos do exército dos pobres irmãos e dos apoiadores deles começaram a ser ornamentados com a imagem do membro do Septão Lua. E eles fizeram até talismãs que, segundo os comerciantes lá, davam boa sorte para quem tocasse neles. E eu só digo uma coisa, Eka. Aposto que a Flávia também sentiu uma paixãozinha pelo Septão Lua, mas continuando. Só que o Septão Lua era um homem muito carismático. Ele era o verdadeiro político. As palavras e as pregações dele atraíam muito os devotos da fé. Era tipo esses caras que a gente assiste na televisão, que eu não vou citar nomes pra gente não receber um processo. E ele insistia no combate à casa Targaryen, chamando o Alto Septão de Alto Lambibotas. Porque o Septão acabava ali acatando o que a casa Targaryen fazia sem arrumar briga para si próprio. Mesmo depois da morte de Maegor, o que fez com que algumas centenas dos 5.000 homens que o Septão Lua tinha desistissem da causa, ele continuou insistindo. Mas aí, enquanto de Jaehaerys e os conselheiros dele decidiam qual que ia ser a melhor forma de lidar com a ameaça dos pobres irmãos, sem derramamento massivo de sangue, né? Porque o Jaehaerys detestava o derramamento massivo de sangue, veio uma providência do destino para ajudar ele. Porque lá no acampamento do Septão Lua, uma mulher misteriosa com um garrafão de vinho envenenado, detalhe, né? Apareceu na porta lá da tenda do Septão e os guardas dele deixaram ela entrar, porque aquilo era mais do que comum de acontecer. Cada dia ele tinha uma mulher diferente lá. Só que, de repente, depois que esses guardas escutaram lá as risadas e a conversa toda, eles ouviram um grito e começou a confusão. A mulher tinha, na verdade, cortado a garganta dele e depois desapareceu, misteriosamente. Aí ninguém conseguiu pegar ela. E parece que ela desapareceu de um jeito muito estranho, porque o livro fala que a noite pareceu engolir essa mulher misteriosa. Exato, e eu até pensei nos homens sem rosto nessa hora. Eu achei que ela era um deles. Vocês lembram dos homens sem rosto, né, gente, lá das crônicas? Eles eram uma guilda de feiticeiros assassinos, lá de Bravos, e a Arya teve bastante contato com eles lá no templo do Preto e Branco, quando ela foi pro Essos.
Só que o argumento que descarta essa hipótese da mulher ser um homem sem rosto é muito forte. É que os homens sem rosto, eles são muito sutis, eles tentam sempre tomar muito cuidado para a morte das pessoas que eles assassinam, né, parecer um acidente. Geralmente é rápido e sem barulho, e a morte do Lua foi um assassinato muito ostensivo e foi bastante barulhento. Então, quem mandou essa mulher lá na tenda dele? Será que foi o de Jaehaerys? Eu acho que não. Será que foram os Lords Rosby e Oakhart que cansaram lá dos pobres irmãos e quiseram matar o líder deles? Quem foi? Nós jamais saberemos, porque esse é mais um dos mistérios do George Martin, igual a carta que o Aegon recebeu do príncipe de Dorne e que fez ele parar a guerra contra Dorne. Mas o fato é que quem quer que seja conseguiu o que queria e ajudou o de Jaehaerys, porque depois da morte do Lua, os pobres irmãos se dispersaram bastante. E eu adoro essas partes de mistérios da história, gente. Não é... E a não solução deles é o que deixa tudo muito mais legal. Uma coisa que é interessante é que existem algumas semelhanças com a forma de agir dos homens sem rosto, por causa da forma como essa mulher desaparece. Os homens sem rosto, eles têm o costume de realizar os seus assassinatos e se misturar misteriosamente ali na multidão, né, até trocando de rosto. Só que ele vai contra o pensamento dos homens sem rosto, porque geralmente eles gostam de matar e fazer parecer que foi um acidente, que foi uma doença, que foi alguma coisa. E nesse caso todo mundo ficou sabendo que era um assassinato, porque não podia ter matado só com veneno, mas ainda matou cortando a garganta. Será que ele percebeu que tinha sido envenenado, lutou com ela, ela se defendeu? É muito esquisita essa história aí. Será que ela tinha aliados ali no meio das tropas que ajudaram ela a se desaparecer ali no meio da noite? Enfim, né? Mistérios que nós nunca saberemos. Mas voltando aqui, uma última tentativa de conquistar a Vila Velha foi feita por um dos pretendentes à posição do Septão Lua, Lorcas, o Estudado. Ele amarrou o corpo do Septão Lua em um cavalo e mandou o cavalo de encontro aos portões da cidade, na esperança de derrubar os portões. Só que menos de 100 homens, né? Essa opção, esse ataque foi muito... Não era nada muito inspirador. Era um ataque suicida. E aí menos de 100 homens acabaram se juntando nesse ataque. E a maioria deles acabou morrendo sob uma chuva de flechas, lanças e pedras ali do exército de Vila Velha. Eles não conseguiram chegar nem a 100 metros dos muros das cidades. E aí depois desse pequeno ataque, alguns soldados de Vila Velha, eles saíram ali por uma porta lateral, capturaram o corpo do Septão Lua, cortaram a cabeça dele e enviaram como presente ali para o Alto Septão essa cabeça curtida e empalhada. Então o Alto Septão lá do Septo Estrelado, que o Septão Lua chamava de Alto Lambe-Botas, acabou recebendo esse presente aí do inimigo dele, né? Foi realmente... Não foi um ataque calculado, não foi um ataque pensado, foi mais um desespero mesmo que eles fizeram isso, né? Não tinha como eles ganharem, então, como você disse, foi bastante suicida aí esse ataque, mas acabou ajudando de Jaehaerys, né? E aí, com a Campina segura de novo, sem a presença dos pobres irmãos, o de Jaehaerys pôde ir até a cidadela, em Vila Velha, para ser coroado finalmente. E ele foi, lá no Septo Estrelado, que nem o pai, o avô e o tio dele, nos últimos dias do ano 48, depois da conquista. O Alto Septão colocou a coroa do Aenys na cabeça dele, do pai dele. E eu não sei você, Jaziel, mas se eu fosse ser coroada, a rainha do Westeros, eu ia querer usar a coroa do Aegon. Eu acho bem mais legal a coroa do Conquistador, mesmo que ela seja assim mais feia, né? Mas eu acho mais legal. Não, com certeza. Eu também preferiria da Aegon, porque o Aegon era o cara, né? E Era original, na festa... né? Exatamente, né? O original, o resto é tudo imitação. E na festa ali que se seguiu a coroação, aconteceu uma coisa muito legal. Quem apareceu por lá, surpreendendo todo mundo, foi o líder dos agonizantes filhos do guerreiro, Joffrey Doggett, o cachorro vermelho das colinas. Ele estava sob a proteção dos Tully de Correrio. Jaehaerys, ele surpreendeu ainda mais as pessoas, porque ele não apenas perdoou esse homem, que era um grande inimigo,
mas também ofereceu para esse cara uma vaga na guarda real. O rei, ele não acreditava que a fé tinha que ter espadas, porque ele pensava no seguinte: você já tem a proteção do trono de ferro, então eu vou proteger vocês, vocês não precisam ter espadas. O cachorro vermelho acabou aceitando, ele ficou emocionado até, com lágrimas nos olhos, e acabou aceitando a vaga na guarda real, que para ele foi uma honra. Muita sabedoria, com tão pouca idade esse menino tinha, né? Adoro o Jaehaerys. Aí ele também acabou com um cão, né? Que nem o Joffrey. Jaehaerys também tinha um cão na guarda real dele. Bom, mas aí, 9 dias depois da coroação, que aconteceu isso tudo, a comitiva real começou a viagem de volta lá para Fortaleza Vermelha. E teve uma despedida aí, porque a Rhaena não voltou com eles. Ela seguiu de volta para Ilha Bela, para o castelo do Lote Farman, e ela foi sozinha, porque as gêmeas não foram com ela. E com relação a Arya e a Raela, aconteceu outra coisa bem curiosa. Elas foram trocadas. Vocês lembram que o Maegor tinha separado as duas quando ela casou com a Rhaena? Quando ele casou com a Rhaena, né? Ele manteve a Arya com ele como refém e garantia, né, do comportamento da Rhaena, e enviou a Raela para Vila Velha para ela ser criada como septã. Só que as duas meninas, elas eram assim tão iguais na aparência quanto eram diferentes na personalidade, né? Então, alguém, e esse alguém pode ter sido a própria mãe delas, né, trocou as duas em algum momento, e quem voltou para Porto Real foi a Raela. E ficou em Vila Velha a Aérea. E isso foi legal para todo mundo, porque as duas ficaram muito felizes, porque a vida de Septã combinava muito mais com a Aérea, e a vida na corte muito mais com a Raela. Isso, exatamente. Ela foi muito espertinha. E foi dessa forma que o Jaehaerys, em menos de um mês de reinado, ele conseguiu a reconciliação do Trono de Ferro com a fé e acabou finalmente com o derramamento de sangue, que marcou todo o reinado de Aenys e do Maegor. Viu? Eu falei que ele era legal. Ele é muito legal. Desculpa, hein? É isso aí, foi um capítulo bonito de transição de reinado. Gostei muito desse capítulo porque já dá pra ver muito do caráter de Jaehaerys e do rei que ele vai ser e que a gente vai continuar vendo no próximo episódio. Que é um rei muito sábio, né? É um cara que ele sabe ser forte quando precisa, mas sabe ser misericordioso, né? Ele tem bastante semelhanças com o próprio Aegon, né? Eu acho que o Aegon fez a parte dele no quesito da conquista, mas governante mesmo ali agora é o primeiro governante que eles estão tendo, assim, que o Westeros está tendo é o Jaehaerys. Exatamente. Ele era ali um meio termo, né? Ele não era fraco, indeciso que nem o pai dele. E não era cruel, implacável e nem inflexível como o tio dele, que era o Maegor Cruel. Que fizeram aquelas coisas horríveis lá com o Westeros. Bom, mas antes da gente encerrar, vamos relembrar que os dragões que estão vivos com os Targaryen, a gente tem o Balerion, né, o Terror Negro, que foi do Conquistador, do Aegon, e do Maegor também. Depois a gente tem a Vhagar, que foi da Visenya, e que eu descobri que era fêmea só agora, relendo. Eu não sabia que a Vhagar era fêmea, não tinha prestado atenção. Eu sempre achei que Vhagar era o Vhagar, macho, mas não, é a Vhagar, ela é fêmea. E também tem a Quicksilva, que foi do Aenys e do Aegon sem coroa. A Dreamfire, da Rhaena. O Vermithor, do Jaehaerys. E a Asa Prata, da Alysanne. Quantos foram que eu falei? 1, 2, 3... 5. 4... 5? 5. 6. 5. 6 porque tem o Balerion. Isso. 6. 6 dragons. 6 dragons. Eu queria muito ter um dragão. Nossa. Eu também. Queria muito ter um dragão. Queria. Nossa, eu ia voar pela cidade, eu ia fazer muitas coisas. Eu ia queimar meus inimigos, eu ia fazer muitas paradas. Sabe como é que é? A gente ia correria, né? Correria, brincadeira.
Sou um cara da paz, eu não tenho inimigos. Mas se tiver também a gente resolve, não tem esse problema não. O dragão tá aí pra isso. Eu não tenho inimigos, mas se eu tivesse um dragão eu ia arrumar. Eu ia arrumar inimigos. Também. Só pra queimar. Isso. Eu também super queria ter um dragão. Amo os dragões. Eles são os protagonistas dessa história aí toda. Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Foi um capítulo menor, então o episódio também ficou menor. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de colocar seus comentários lá pra gente, suas dúvidas, suas sugestões. Interajam lá comigo e com o Gisiel, nas nossas redes e no site dragão.cinemae.com.br. A gente vai esperar lá o contato de vocês. Beleza, Gisiel? Obrigado mais uma vez. E a gente Obrigado, volta Flávia. com mais um episódio. Isso aí. Pessoal, até mais. E mandem sugestões, dicas, elogios, críticas. E a gente tá junto sempre. Até a próxima.